Olá, amigos do canal do On The Clock, tudo bem com você? Espero que sim, espero que tenha curtido o seu final de semana de NFL. Eu sou o David Chiodini e estou aqui para o Reações à Rodada. É um vídeo que tradicionalmente toda segunda pela manhã a gente fala um pouquinho sobre cada partida da NFL. Tá? Mas antes, vamos aos recados. Primeiro, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos, ajuda muito no nosso trabalho. Também considere se tornar um assinante do On The Clock, ondeclock.com.br/assinantes. É lá onde está o grosso do conteúdo, aqui é só a cerejinha do bolo. E por fim, não deixe de curtir o trabalho do João, nosso editor de vídeos. Como eu sempre digo, esse vídeo aqui é um vídeo feito in natura, né? Um vídeo que vai sem edição, mas os demais vídeos têm o trabalho do João, que faz um trabalho de grande qualidade, e os contatos do João estão na descrição do vídeo. Mas falando sobre os jogos propriamente dito, vamos falar sobre a rodada que começou na quinta-feira. A rodada começou com a boa vitória do Tampa Bay Buccaneers sobre o Philadelphia Eagles, 28-22. Tá? Tampa Bay controlou a partida no primeiro tempo, chegou aí no terceiro quarto, está com 28-7. O Leonard Fournette com uma grande partida no lado ofensivo. Tom Brady também controlando, mas tendo a primeira interceptação dele na temporada, né? Surpreendentemente tendo a primeira interceptação. E os Eagles aí no segundo tempo, com o Jalen Hurts abusando do improviso, né? Que é o seu ponto forte. Tentaram voltar para o jogo, ainda converteram aí os 2 pontos para colocar essa partida em uma posse. Mas no final o Brady caminhou a campanha final aí, chegou até dentro da linha de 10 e ajoelhou, né, para garantir a vitória. Então assim, Tampa Bay é um time melhor que Philadelphia Eagles, controlou essa partida, mas no final acabou dando uma relaxada. Os Eagles mostram boas coisas, algumas coisas interessantes, principalmente na linha defensiva, né? A secundária em alguns momentos com Darius Slay aparecendo, com o Anthony Harris aparecendo, no ataque o Devonta Smith começando a se desenvolver, mas é um time que falta bastante casca, falta muita coisa, falta profundidade no corpo de linebackers. O Jalen Hurts, por mais que seja muito esforçado, tem muitas limitações, então são dois times de parâmetros muito diferentes. Então, vitória do favorito, né? Esse jogo não era para ser tão apertado, Tampa Bay novamente deixou assim o jogo correr um pouquinho, mas na hora que viu que podia descambar, foi lá e garantiu a vitória. Aliás, grande jogo também, quem reapareceu nesse jogo foi o O.J. Howard, o tight end, né, que estava sumidaço no Tampa Bay Buccaneers e acabou aparecendo nesse jogo. Seguindo, no domingo, primeiro jogo da manhã, esse domingo já com menos jogos, tá, gente? Agora já começaram as bye weeks, aquela semana em que algum time folga, né? Todo time vai ter pelo menos uma bye week, se não me engano é daqui até a semana 13. Então, um domingo com menos jogos já. A gente vai ter aí, a gente teve em Londres, no jogo de Londres, o Jacksonville Jaguars vencendo o Miami Dolphins, primeira vitória de Urban Meyer na NFL, primeira vitória de Trevor Lawrence, um jogo que foi equilibrado até o final. Os Jaguars venceram chutando um field goal, né? Eles que não tinham acertado nenhum field goal até agora na temporada, até nesse jogo, acertaram 2, um field goal longo para vencer, né? Tua Tagovailoa jogou, teve uma partida regular, né? Mas a verdade é que os Dolphins estão se tornando uma bagunça. O Brian Flores está pegando todo o bom trabalho que ele fez e jogando fora, não tem conseguido dar sequência no seu trabalho, isso tem sido problemático, né? E aí a gente vai vendo as coisas descambando em Miami. A volta do Tua não resolveu os problemas ofensivos, a linha ofensiva segue sendo uma bagunça e Jacksonville soube tirar proveito. Jacksonville também é um time que faz muitas faltas, é um time muito indisciplinado, né? É um time que tem problemas ofensivos, mas teve aí o James Robinson com um bom jogo, o Trevor Lawrence fez uma partida sólida, né? O Marvin Jones aparecendo, Miami tinha seus desfalques na secundária, Jacksonville soube tirar proveito disso, então Jacksonville consegue uma vitória aí para tirar um pouco do peso das costas, né? E Miami vai afundando na temporada, uma vitória, 5 derrotas, não deve ir a lugar nenhum,
tá vendo uma temporada que parecia promissora lá no seu começo escorrer entre os dedos. Seguindo, nos jogos da tarde, vitória do Green Bay Packers por 24-14 sobre o Chicago Bears. Os Packers encontrando um equilíbrio, a defesa evoluindo, os Packers vencendo sem seus principais jogadores. Claro, Aaron Rodgers e Davante Adams estavam em campo, mas sem alguns dos seus principais jogadores, David Bakhtiari, Zadarius Smith, Jerry Alexander, todos esses caras fora, e mesmo assim os Packers seguem vencendo. Isso é uma medida de força muito grande, tá? O Davante Adams jogando muito, o Rodgers teve uma partida sólida, e uma partida sólida do Rodgers é melhor do que as boas de muitos quarterbacks por aí. Fez o que precisava fazer, o Aaron Jones vem aparecendo também, né? Então, 24-14, num jogo fora, contra um rival de divisão, que vem com uma defesa que tem uma defesa que vem evoluindo. Mais uma vitória importantíssima do Green Bay Packers. Esse time vai ganhando corpo. O Matt LaFleur merece créditos. Tem feito um belíssimo trabalho, mesmo com desfalques na linha ofensiva, fazendo ajustes, esse tipo de coisa. Então merece muito crédito. Chicago Bears, Justin Fields, um jogo ok. Precisa melhorar o processamento, esse tipo de coisa. Mas o processamento ele faz parte do aprendizado do calouro. Ele vai lidar contra inúmeras coberturas defensivas e tal, né? Tá bom? Não tá. Mas tem espaço para melhora, né? E é melhor do que ter o Andy Dalton em campo. Então, assim, dentro de cada time, o que cada time tinha, eu acho que até foi um jogo bem equilibrado. Mas boa vitória do Green Bay Packers. Cincinnati Bengals 34, Detroit Lions 11. Tá? Um jogaço do Joe Burrow, né? A conexão dele com o Ja'Marr Chase segue perfeita. O Ja'Marr Chase, para mim, hoje é o grande candidato a calor ofensivo do ano. O jogo corrido aparecendo com o Joe Mixon, o Chris Evans aparecendo, recebendo para touchdown. Então esse jogo não teve equilíbrio. Os 11 pontos dos Lions foram anotados no último quarto. Né? Isso fala muito sobre a partida. O Dan Campbell é um bom treinador? Não sei. Ele é emotivo, ele faz algumas coisas interessantes. Tem algumas peças interessantes nesse time do Detroit Lions, mas não é um time que agrada, sabe? E agora já são 6 derrotas, é o único time que não tem vitória na NFL. Então a gente tem que começar a questionar. Eu sei que o time não é para ganhar, para pensar coisas grandes esse ano, mas tem que começar a questionar a direção que isso vai tomar. Até semana passada eu estava um pouquinho mais otimista com esse Detroit Lions, mas agora tomar um talago desse do Cincinnati Bengals preocupa muito. Os Bengals estão com 4 vitórias, são um time que vão nessa toada seguir firmes por uma briga em playoffs até o final da temporada. Tem que oscilar menos em alguns jogos, né? Mas é um bom time. O Zach Taylor tem feito algumas coisas interessantes, então os Bengals estão firmes aí na briga. Indianapolis Colts 31, Houston Texans 3. Acho que o placar fala muito sobre a partida, né? O Jonathan Taylor tendo uma grande temporada, quase 150 jardas, controle absoluto do Indianapolis Colts, e como tinha que ser, se os Colts querem ser um time para brigar por alguma coisa, para se recuperar do começo com 4 derrotas, tem que ser assim. Jogos contra equipes como os Texans tem que dominar, tem que controlar mesmo, né? O Carson Wentz bem, lançou um touchdown longo no começo do jogo para o Paris Campbell, né? E é isso. Os Colts são um time muito melhor que os Texans e tem que dominar. Tá? O recorde dos Colts hoje é 2-4, mas esse time tem bola para ser melhor, para ser mais regular e tudo mais. Os Texans estão a figuração na temporada e a gente já imaginava isso. Então, é muito parecido com os Lions, né? Mas a questão é que os Lions ainda investiram em jogadores jovens, os Texans em jogadores velhos. Isso incomoda bastante. Então vamos ver se essa vitória dá um start aí nos Colts para eles iniciarem uma recuperação. Ainda há tempo. Tennessee joga hoje à noite, né? Esse vídeo está sendo gravado na segunda pela manhã. Tennessee joga hoje à noite e precisa ainda provar algumas coisas. Ainda é um time que também está oscilando. Então os Colts podem sim pensar em brigar por essa divisão ainda. Vamos ver se essa boa vitória sobre os Texans pode ser uma mola propulsora para a equipe.
Seguindo com Rams 38, Giants 11. Depois de algumas boas atuações, a abóbora, a carruagem voltou a ser abóbora, né? O Daniel Jones voltou a ter partidas ruins, a ser um quarterback bem fraco, sofrendo fumbles, interceptações. E aí, assim, dá para dizer que o primeiro quarto teve um equilíbrio, mas foram 28 pontos dos Rams no segundo quarto, tá? 28 pontos sem resposta. O jogo acabou aí, né? E a diferença das duas equipes é muito grande, a diferença de coach staff é muito grande, o Matt Stafford muito confortável nesse jogo, o Cooper Kupp se tornando um dos principais recebedores aí da NFL, talvez não tecnicamente, mas sendo um dos mais produtivos da NFL, né? Então, assim, um jogo de um time que mais um ano vê o navio afundando contra os Rams que seguem sendo favoritos, um dos favoritos na NFC. Os Rams fizeram o que tinham que fazer, passaram o carro nos Giants, tá? Agora, os Giants precisam entender logo que esse projeto David Gettleman, Daniel Jones, Joe Judge, Jason Garrett, essa turma toda, é um navio que já afundou, não tem como, tá? Os Rams eu não tenho nem muito o que destacar aqui. Um time que mete 28 pontos num quarto me dá a impressão que jogou como quis, né? Darrell Henderson correndo bem com a bola. Então, assim, pouquíssima competição nesse jogo depois do primeiro quarto. E isso acontece muito. Equipes mais fracas conseguem manter o jogo durante um quarto e meio, até o intervalo, e depois a diferença de qualidade acaba pesando. Foi o que aconteceu. Kansas City Chiefs 31, Washington 13. Outro jogo assim, muito engraçado, né? O Mahomes cometendo erros, lançando interceptações, algumas coisas que não são comuns na carreira dele, né? E todo mundo falando, nossa, o Mahomes está tendo um ano ruim, fazendo algumas bobagens. Está, mas ainda assim um ano ruim do Mahomes é muito melhor que um ano bom do Ted Bridgewater, do Sam Darnold, do Daniel Jones, né? O Mahomes lidera a NFL em touchdowns e por aí vai. Fez suas burradas nesse jogo? Fez. Tá inconsistente? Está. O Tyreek Hill tá jogando mal? Tá deixando bolas escapar que viram interceptações. Mas 31-13, na hora que o caldo apertou, ainda é o Magic Mahomes. Ainda é o cara que resolve partidas, tá? Agora, o Washington, sim, tem problemas. Ofensivamente, com o Taylor Heinicke como quarterback, com a linha ofensiva, tudo. O ataque é pobre e a defesa vem sendo uma das piores da NFL. Não conseguiu anotar mais que 13 pontos na defesa, que era a pior até essa rodada. E tomou 31. Então, assim, Washington precisa rever seus planos. Também é uma temporada que está escoando. Dallas vai abrindo vantagem dentro da divisão. E esse time não me parece ter fôlego para brigar por wild card. Os Chiefs vão ter essa gangorra, vão ter tiroteios até o final da temporada, porque essa defesa não vai dar um salto de qualidade do dia para a noite e tal. Mas é o time do Patrick Mahomes. Então, tem que respeitar. Tem Andy Reid, né? Tem muita gente de qualidade, tem Travis Kelce, e esse time pode, num bom dia, marcar 40, 45 pontos e sair vitorioso. Minnesota Vikings 34, Carolina Panthers 28 na prorrogação. É um jogo que também de muito equilíbrio. Os Panthers chegaram a abrir no terceiro quarto, vantagem, mas aí os Vikings viraram. Os Panthers foram num drive final maravilhoso e empataram e tomaram o touchdown na prorrogação e perderam. Grande partida do Dalvin Cook, grande partida do Adam Thielen, o Kirk Cousins com um bom jogo, né? Mas os Panthers, assim, quem olhar só os números do Sam Darnold, o número de jardas e tal, vai até achar que ele teve uma grande partida. O último drive dele realmente foi muito bom, mas o ataque todo deixou muito a desejar no geral. Muitos drops, DJ Moore com drop, Robbie Anderson com drop, o Chuba Hubbard com drop, tá? E o Sam Darnold também jogando mal em algumas situações, lançou uma interceptação no começo do jogo que foi tenebrosa e tal. Teve um determinado momento do jogo que ele tinha, no terceiro quarto, ele tinha 8 passes completos em 20 e poucas tentativas.
Então, os Panthers vão voltando à realidade, que o seu ataque não é tão bom, que o seu quarterback tem problemas. E aí perdem para os Vikings, que tentam encontrar um pouco de consistência. Não é um mau time, pelo contrário, é um bom time, mas precisa encontrar consistência. Quase entregou esse jogo de novo, tem problemas com o kicker e tal. Então, os Vikings ainda não estão prontos para a gente confiar. Essa é a verdade. Baltimore Ravens 34, Los Angeles Chargers 6. Eu vou dizer aqui o seguinte: John Harbaugh deu um baile, uma aula no Brandon Staley, e o Brandon Staley precisa aprender uma coisa que a maioria dos head coaches calouros sofre. Não é porque você fez o que estava funcionando numa semana que vai funcionar na outra, tá? Simplesmente ele não teve um plano para conter as blitz do Baltimore Ravens. Ele não teve resposta para o jogo corrido, novamente, porque ele não teve resposta para o jogo corrido contra o Cleveland Browns. E só tentar quarta descida, esse tipo de coisa, não é o que vai resolver, Brandon Staley. Então, nesse jogo, você foi muito mal. O Justin Herbert não jogou bem. Os recebedores droparam, tá? Eu não me espanto com os 34 pontos do Baltimore Ravens, especialmente atacando o chão, né? Apesar de achar que o jogo do Lamar, ele teve uma interceptação ruim? Teve. Teve uma jogada que ele perdeu o livro? Teve. Mas, no geral, ele foi muito bem, explorando as zonas, encontrando o Mark Andrews, encontrando o Marquise Brown, o Rashad Bateman estreou, então achei um jogo bom do Lamar Jackson, passando a bola, mas pelo chão um domínio completo. Mas eu não me espanto com os 34 pontos do Baltimore Ravens. O que é de se espantar são os 6 pontos do Los Angeles Chargers. Isso prova que a defesa dos Ravens fez um excelente trabalho. Justin Herbert tomou decisões ruins, o time tentou lançar em cima do Marlon Humphrey em vez de explorar o Anthony Averett, e por aí vai, né? Alguns drops, o Mike Williams também com drop, o Jared Cook, o tight end, com alguns drops, algumas conversões de terceira descidas que foram deixadas no campo. Então, assim, uma tarde para o Los Angeles Chargers apagar do seu caderninho, mas aprender as lições. Baltimore Ravens foi muito mais time, mereceu a vitória. O Lamar Jackson foi mais quarterback que Justin Herbert neste domingo, né? Teve domínio completo do sistema, do jogo, na linha de scrimmage, mudando as jogadas. E o Brandon Staley foi totalmente outcoached pelo John Harbaugh, tá? Martindale também com uma grande partida, o coordenador defensivo. Então, méritos totais do Baltimore Ravens, que deu uma surra bem dada no Los Angeles Chargers. Às vezes é bom para esse time dos Chargers também dar um estalinho e acordar. Tem algumas coisas aí para corrigir, que precisa, principalmente nessa questão defensiva, e entender que quando você vai jogar contra a elite da sua conferência, você precisa estar pronto para ter plano A, B e C, tá? E os Ravens são da elite da AFC, da elite da NFL. Partindo para os jogos do segundo horário, Arizona Cardinals 37, Cleveland Browns 14. Esse jogo aí ele acabou muito antes também do que eu esperava. O Kyle Murray com uma partida muito sólida, distribuindo a bola, colocando o ataque em vantagem rapidamente. Os Browns até ensaiaram uma volta aí com o Hail Mary no final do primeiro tempo, mas no segundo tempo esse ataque não conseguiu andar. O Baker tomou uma porrada forte no ombro, tá? No ombro machucado, voltou para a partida, mas é uma preocupação grande. E os Cardinals, com vários desfalques, conseguiram controlar o jogo, sem o Chandler Jones, que é uma peça muito importante, né? Provando que realmente a equipe está muito forte nesse ano, especialmente no lado ofensivo da bola, que a partida contra São Francisco, em que o time não conseguiu produzir tanto, foi uma exceção, tá? Os Browns também tinham grandes desfalques, os 2 offensive tackles, problemas na defesa e tal, mas a forma como o jogo se desenhou desde o início mostrou que era um jogo que os Cardinals conseguiriam controlar. E foi isso que aconteceu. Depois de 6 semanas, os Cardinals seguem sendo o único time invicto e a gente tem que respeitar muito isso. Eu falo muito dos Rams, que é um dos times que eu mais gosto de ver jogar, que é favorito e tal, mas nesse momento o NFC West é dos Cardinals. Então os Rams nesse momento são os desafiantes. Então é preciso respeitar os Cardinals. Foram sem o Cliff Kingsbury, o treinador, né, que acabou testando positivo para a Covid.
esperamos que esteja bem, esteja logo de volta. Mas Cleveland vai aí para uma segunda derrota contra um time da mesma prateleira. E a campanha de Cleveland acaba ficando ali naquele meio, né? Aquele 3-3 e tal. Tá na hora de conseguir vitórias de novo, mas o mais importante aqui é ver como está Baker Mayfield. Como ele vai voltar aí na semana que vem, se não tem nada mais grave nessa questão do ombro do Baker. Mas uma vitória incontestável do Arizona Cardinals, que é um dos 3 melhores times da NFL no momento. Las Vegas Raiders 34, Denver Broncos 24. Tal como o Carolina Panthers, o Denver Broncos vai voltando à realidade, né? Perdeu por um time que demitiu o treinador, que demitiu, pediu a conta, enfim, que seja. Durante a semana foi com o treinador de Special Teams, é o interino, e o Denver Broncos simplesmente tomou uma passada de carro, porque 14 desses 24 pontos foram anotados no último quarto, no garbage time, tentando voltar para a partida. O ataque dos Broncos é monótono, é chato, é improdutivo. Os Raiders têm seus méritos, né? O Derek Carr com uma boa partida, conseguindo distribuir bem a bola, colocar a bola em profundidade e tal. O Josh Jacobs também aparecendo assim, não com tanto volume, com tanto número, mas colocando a bola na end zone e tal. Então, uma bela vitória dos Raiders. Mostraram que são mais time que o Denver Broncos. Denver Broncos fez boas escolhas nas 3 primeiras semanas? Fez. Né? Venceu bem os seus jogos contra os adversários mais fracos? Sim, mas não soube dar o próximo passo. Ou seja, mais um ano que esse time deve ficar no limbo. Já encontra aí um resultado, uma campanha 3-3. Os Raiders se recuperam de derrotas, né? Tem um ataque aí que é interessante de assistir. O Darren Waller é um bom jogador. O Derek Carr é um bom quarterback. Vamos ver como é que esse time vai caminhar sem o John Gruden de agora em diante. Mas foi uma boa vitória, uma vitória justíssima dos Raiders, que controlaram essa partida e provaram que são um time melhor que o Denver Broncos. Voltamos à realidade, o Denver Broncos é o pior time da AFC West, porque os Chargers são melhores, os Chiefs são melhores e os Raiders são melhores. Os Raiders que hoje estão na frente dos Chiefs, hein? Só lembrando isso. E empatados com os Chargers. E finalizando os jogos da tarde, vitória na prorrogação dos Cowboys, 35-29 sobre os Patriots. Um jogo insano, tá? O Mac Jones com um bom jogo, tá? Um jogo muito bom. O Ramondre Stevenson aparecendo, Kendrick Bourne aparecendo. Os Patriots com um ataque conseguindo ser mais produtivo e tal. Os Cowboys com dificuldades na red zone, né? Uma interceptação do Dak, depois um fumble numa goal line e tal. Mas no final do jogo que a insanidade virou. Os Patriots tinham 21-20, quase indo para o 2-minute warning. O Mac Jones lançou uma bola, o Kendrick Bourne bateu nele e a bola caiu na mão do Diggs, né? Caiu na mão, é modo de falar, ele teve o mérito da interceptação. O Trevon Diggs, ele retornou para touchdown, e aí, beleza, chutaram o kickoff, primeira jogada, passe do Mac Jones, o Kendrick Bourne bate o Trevon Diggs e leva a bola para a end zone. Aí o Dak marcha o campo, vai lá, field goal, empata o jogo, né? E aí vai para a prorrogação, e aí um passe pro CeeDee Lamb, que vence o jogo aí. Tem torcedor dos Patriots que vai reclamar numa falta no Nelson Agholor e tal. Gente, se a gente for falar de arbitragem, lascou, tá? A arbitragem na NFL, ela é muito ruim para os dois lados. Vão acontecer chamadas contestáveis para os dois lados. Mas os Patriots fizeram uma boa partida. Fizeram um bom jogo e tal. Os Cowboys são um time melhor para mim. O Zeke vem ressurgindo para a NFL de uma maneira sólida, contribuindo, recebendo, contribuindo, correndo com a bola. O Pollard, né? Você tem aí o CeeDee Lamb, que é um bom jogador. O Dak, que é um quarterback de primeira prateleira, que vem conseguindo aparecer em momentos cruciais. Então, justa vitória. Falar de arbitragem é bobagem, porque a gente vê todo jogo aí. A gente viu, por exemplo, os Cowboys perderem na semana 1 com uma arbitragem questionável e por aí vai. Eu acho que oportunidades houveram para as duas partidas, para os dois lados, desculpa, e venceu os Cowboys, mas acho que os Patriots, claro,
ninguém quer perder, mas a gente vê uma evolução do Mac Jones interessante nesse jogo e controlando melhor o ataque, e o Josh McDaniels fazendo um ataque um pouquinho menos conservador, que é bem importante para os Patriots, atacar um pouco mais o fundo do campo, explorar um pouco mais a velocidade, criar confrontos no meio do campo favoráveis e tal. Dallas aí com um jogo legal do Randy Gregory também, pressionando o quarterback, forçou um fumble, né? É um jogador que precisa aparecer bem para ajudar nessa pressão para o Dallas Cowboys. E finalizando, tivemos a vitória na prorrogação do Pittsburgh Steelers. Dramática aí, um jogo que os Steelers, sobre o Seattle Seahawks, desculpa, que os Steelers começaram dominando no primeiro tempo, 14-0, parecia que o jogo estava sob seu controle. O Geno Smith sendo o quarterback dos Seahawks, mas Seahawks voltou para o jogo, o Alex Collins com um bom jogo, correndo bem com a bola. No final ali uma confusão, o Metcalf sofre um fumble, não tem tempo, chutaram o field goal, empataram, mas na prorrogação o TJ Watt provou porque que ele é o defensor mais bem pago da NFL. Primeiro ele conseguiu um sack em cima do Geno Smith e depois forçou um fumble já numa posição de field goal, no field goal range. Teve uma posse para cada um, ninguém conseguiu marcar e aí ele conseguiu forçar esse fumble e aí os Steelers chutaram o field goal para vencer por 23-20. Então esse foi o Reações da Rodada de hoje, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, valeu e tchau!